Vamos a uma próxima parte aqui. Agora vamos dar alguns argumentos do Antigo Testamento que mostram que Deus realmente é um e ao mesmo tempo plural. O nome Elohim, aplicado a Deus, Elohim é um substantivo plural. E Elohim é usado para descrever Deus em Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Ele também é usado em Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses, Elohim, diante de mim. Em Deuteronômio 13, verso 2, vamos após outros deuses, Elohim. Vamos a uma próxima Senhor parte aqui. Rodrigo Silva, quer dizer que o termo Elohim implica em mais de um ser? O professor disse que Elohim significa deuses, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto. Sim, a palavra hebraica Elohim está de fato no plural, mas isso não significa automaticamente que quem recebe esse título é composto de várias pessoas ou seres. Na verdade, a própria gramática hebraica mostra que Elohim, quando usado para o Deus de Israel, vem acompanhado de verbos e adjetivos no singular. Veja, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Elohim. O verbo criou, bara, está no singular, ou seja, plural na forma de expressão, mas singular na ação. O plural aí não indica número, mas majestade, grandeza, soberania. Segundo ponto. Elohim não é um termo exclusivo para o Deus verdadeiro professor. O senhor pode consultar qualquer gramática básica de hebraico e verá que Elohim é usado também para juízes humanos, anjos. Foi usado para Moisés e até deuses pagãos. Moisés foi chamado de deuses. Moisés é uma só pessoa? Sim ou não, professor? Nenhum desses exemplos implica que os juízes ou Moisés eram compostos de mais seres internos. Que isso, professor? Que argumento absurdo. Terceiro ponto. Quando o hebraico quer indicar um plural numérico real, ele usa outra forma. Elohe, deuses de. Exemplos disso estão em Gênesis 35:2 e Êxodo 12:12. Elohe é o plural numérico explícito, como em os deuses do Egito. Portanto, se a intenção de Moisés fosse ensinar que o Deus verdadeiro era uma pluralidade de seres, ele tinha as ferramentas linguísticas para isso, mas não usou nenhuma delas. Quarto ponto. E aqui é a refutação cabal a mais esse argumento. Professor, mesmo que ainda restasse alguma dúvida, que Elohim é um termo que indica somente grandeza, a própria tradução da Septuaginta, feita por judeus antes de Cristo, resolve a questão. Lá, Elohim é traduzido simplesmente por Theos, Deus no singular, sem rodeios, sem compostos. E adivinha, os discípulos de Jesus também seguiram essa linha. Nunca escreveram Theoi, que se traduz deuses, nem sugeriram que o Deus de Israel era composto. Agora, tudo isso nos conduz a uma reflexão ainda mais importante. E essa reflexão é base para as demais refutações que faremos. Atenção! Nem todo Deus é o Deus. Na Bíblia, muitos seres reais são chamados de Deus ou deuses. E isso não significa que todos esses seres compõem o Deus verdadeiro e absoluto. Vejamos alguns exemplos, professor Rodrigo. Os juízes de Israel foram chamados de deuses em Salmo 82. Moisés foi chamado de Elohim diante de Faraó. Satanás foi chamado de o Deus deste século pelo apóstolo Paulo. Anjos são referidos como Elohim em certos contextos. E claro, Jesus também é chamado de Deus em alguns textos. Mas isso não significa que todos eles compartilham da essência divina de Deus, o Pai. O próprio Jesus explicou isso muito bem em João 10, 34 ao 36. Quando foi acusado de blasfêmia por se dizer Filho de Deus, ele respondeu, não está escrito na vossa lei. Eu disse, vós sois deuses. Se ele chamou de deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, ou seja, até mesmo homens podiam ser chamados de deuses, em sentido representativo, funcional, delegado, sem serem deuses falsos e sem significar que eles compusessem o Deus onipotente. Não está contente com essa aula, professor Rodrigo? Então vamos expandir a explicação. A Bíblia diz que só Deus é Pai.
Mas o Senhor tem um pai, certo? Me responda. O seu pai é um pai falso? Sim ou não, professor? Na discussão com os fariseus, registrada em João 8:39, Jesus ouviu os líderes religiosos dizerem: Nosso pai é Abraão. Poucos versículos depois, os mesmos fariseus disseram: Não nascemos de fornicação, temos um só pai, Deus. Portanto, eles disseram que tinham somente um pai. Então, professor, isso excluía Abraão de ser chamado de pai por estes? Isso indicaria que Abraão é um pai falso? Claro que não, professor. Outro exemplo. Só Deus é Salvador, certo? Mas os juízes também eram chamados de salvadores do povo. E agora, professor, os juízes são salvadores falsos? Sim ou não? Mais um exemplo. Vejamos Marcos 10:18. Jesus disse-lhe: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, exceto um só, Deus. Outras pessoas são chamadas de boas na Bíblia, e isso não as exclui de serem boas em um sentido diferente do Deus onipotente. Isso significa que Jeová é o único bom, o único Salvador, o único Pai, o único Deus em sentido exclusivo e superlativo. Isso é básico. Quando a Bíblia diz, e quando Jesus diz que o Pai é o único Deus verdadeiro, isso não significa que ninguém mais pode ser chamado de Deus em outro sentido. Significa que só o Pai ocupa esse título em sentido absoluto, supremo, sem intermediários. Todos os outros, inclusive o próprio Filho, podem ser chamados de Deus em sentidos delegados, subordinados, reflexivos, mas não como o Deus onipotente. Conclusão dessa parte. O plural de Elohim não é evidência de pluralidade interna em Deus. O uso do termo Deus na Bíblia é flexível e funcional, e precisa sempre ser analisado pelo contexto. E o fato de Jesus ou outros seres serem chamados de Deus não os torna parte do único Deus verdadeiro, o Pai. Agora que esse ponto ficou claro, vamos ver um argumento que eu confesso. Com todo o respeito, professor, eu fiquei constrangido de ouvir isso. Vejamos. Vamos ver alguns exemplos bíblicos que